Eu vou falar aqui um pouco sobre a graduação da ayahuasca. Isso é muito importante também, a gente ter noção do que é, tá? Então a ayahuasca, ela, vamos supor aqui, de 0 a 10, tá? 10 é o daime mel, que a gente fala. É um daime mais espesso, mais grosso, uma ayahuasca mais grossa ali. É que na mesma consistência do mel. Assim, ela é bem espessa, né? Por isso que chama daime mel, tá? E o número 1 é o daime água. Por quê? Aqui o daime mel, ele passou por muitas fervuras até chegar nesse nível de concentração, nesse nível de densidade. Em comparação, o primeiro daime, o daime de primeiro grau, ele passou apenas por uma fervura. Então, esse daime água, a gente precisa de uma maior quantidade. Geralmente no Santo Daime eles utilizam, né? Então aquele copo americano. Mas por quê? Porque é muito bom também esse daime. Você precisa de um pouco mais para entrar na mesma força que você beberia só um dedinho desse daime mel aqui. Então aqui você bebe essa quantidade maior para entrar na força, e para sentir a mesma força aqui do daime mel você bebe meio dedinho, tá bom? Então o dirigente responsável, ele sabe essa diferença na graduação, tá? Agora você vai num lugar, o dirigente já chega com aquele copão de 50 ml de um daime mel, é sua primeira vez ou a terceira vez, você vai beber, vai ser um trator que vai passar por cima de você. Esse daime mais denso, de 7 para cima, já envolve ali um risco, tá? Essas ayahuascas mais densas, mais graduadas, é muito bom para quem já tem uma caminhada, para quem já tem um mínimo de um ano assim, participando de 15 em 15 dias, no mínimo uma vez por mês de cerimônias. Porque essa pessoa, ela já sabe como funciona, ela já sabe como se cuidar na força ali. Ela já entende como a força funciona na sua psique, ela já conhece esse lado de sombra dela que ela precisa trabalhar e já conhece esse lado de luz, ela já tem esse equilíbrio, essa relação com a medicina. Então ela já tem mais estrutura psíquica para trabalhar a densidade da experiência que uma ayahuasca dessa oferece. Geralmente é uma experiência mais profunda ali, e mais contínua, mais demorada, porque como é um daime mais espesso, uma ayahuasca mais espessa, quando você ingere ela, quando o seu corpo começa a diluir, você começa a sentir a força, pelo simples fato de ser uma ayahuasca mais densa, o seu corpo ele vai demorar mais tempo para processar essa medicina toda. Então você vai ficar de uma forma mais prolongada na força, só que uma densidade, um nível de densidade mais intenso ali. Então se a pessoa ela tem já essa estrutura psíquica, essa familiaridade com a medicina, ela consegue níveis mais profundos de estudo dentro da medicina, de forma consciente, de forma que ela consegue trabalhar toda aquela demanda. E aí é tranquilo, é seguro, sabe? É muito bom para quem quer se aprofundar nessa caminhada, mas não é para todo mundo. E tem muitas casas que utilizam essas ayahuascas mais densas, mais graduadas, porque é o que ela consegue, é o que ela tem ali disponível, e dá para todo mundo. O que acontece numa casa assim? Você vê muito relato de gente surtando, gente que não dá conta do recado do que abre ali na força, gente que até pode criar um trauma das medicinas da floresta. Então eu sempre recomendo que você está começando, vai com um daime assim de 5º grau, ali no meio, né, de 0 a 10, 5º grau, para baixo. Começa mais tranquilo. As casas também. Aqui mesmo a gente serve, o nosso daime ele é de 5º grau, né? E já é intenso, já é forte. A gente toma um cuidado ali grande assim com a quantidade que a gente serve. A gente vai conhecendo as pessoas aos pouquinhos, vai acompanhando o processo, o desenvolvimento dela.
E aí a gente vai vendo como faz. Mas a tendência é sempre diminuindo a quantidade, fazendo com que a pessoa entre cada vez mais na força, né? Então tomem cuidado com com essas ayahuascas mais graduadas, mais densas, porque outra diferença também, o daime menos concentrado, o seu corpo ele vai digerir, vai processar aquela energia, aquela ayahuasca de uma forma mais rápida, porque ela está mais próximo da água e não tão espesso quanto um mel no seu organismo. Então ele processa mais rápido ali aquela demanda de energia e informação. Então você sai mais rápido do processo. Dentro de um daime de 5º grau, por exemplo, a segurança que eu tenho é que dentro de 1 hora eu sei que a pessoa, 40 minutos mais ou menos, se eu estiver ajudando ela até menos, uns 10, 15 minutinhos, eu sei que a pessoa ela está aqui de volta. Está aqui, opa, está tudo bem, não está mais perdida no labirinto lá. Ela já está por aqui, tá tudo certo. Próximo, pronta para o próximo copinho. Então, ter esse cuidado assim, tá? Se você vai numa casa e vê que o daime ele é muito espesso, na espessura do mel mesmo, é um dedinho, pessoal. Geralmente os dirigentes eles têm essa noção. Agora tem muito dirigente aí, que nem é dirigente, é aventureiro aí, não sei nem o que está fazendo. Sabe? Arruma o daime em algum lugar, nem sabe qual que é, nem sabe a procedência, como é feito, não sabe nem a graduação e sai distribuindo medicina aí. Então tenha essas informações. Sempre que você for em um lugar, buscar daime. Se ele é mais espesso, bebe bem menos. E se a pessoa quiser te obrigar a beber, sai correndo dali. Aqui em casa mesmo, a primeira dose, o primeiro copinho, todos bebem. Não tem curioso. Ah, tem como ir só para ver como é que é? Não. Se você não beber ayahuasca, se você for numa cerimônia, não beber ayahuasca, não sentir a força, se conectar com ela, você não vai entender nada do que se trata uma cerimônia com ayahuasca. Então, pelo menos no primeiro copinho, a gente pede que todos bebam um pouco. Tá? A gente vê ali a quantidade, quem está começando, quem já bebe, pode beber até um pouquinho mais de um copinho, tá? Porque já tem uma relação com a medicina, já sabe como segurar. E o segundo e terceiro copinho, a gente deixa opcional. Mas a gente, né, sempre vai motivar o pessoal a beber mais um pouquinho, tá? Agora, esses lugares que quer te obrigar a beber a quantidade que eles querem, não é um bom lugar, tá? Tenha cuidado com isso. É a sua saúde que está em risco, é a sua sanidade, o seu emocional. Sempre tenha esse cuidado com vocês, não tenha pressa. Com o tempo, você vai sabendo o seu tanto certo que você precisa de medicina. Então você vai sabendo ali, conforme você vai criando uma relação, esse ponto é muito importante também. Conforme você vai criando essa relação com a medicina, você vai compreendendo a sua quantidade ideal ali. Necessariamente não precisa ser os 3 copos cheios, tá? E em cada cerimônia essa quantidade ela muda, a necessidade ela muda também. Tem muito a ver com o sentir, com o momento que você está. Então você vai sentir a sua necessidade, a quantidade que você deve beber a cada cerimônia. Sempre é bom se desafiar um pouco mais, tá? Outro ponto importante, às vezes a pessoa está passando por situações muito desafiantes na vida dela, está passando por um ciclo desafiante. Essas pessoas, é importante, mesmo que já beba ayahuasca há anos, vai mais na manha com a medicina, tá? Porque uma coisa reflete na outra. Às vezes você vai beber ayahuasca buscando a solução para esse ciclo. Só que às vezes está te desgastando muito, está muito intenso tudo isso que você está lidando no seu dia a dia. E quando você bebe ayahuasca, se você beber uma boa quantidade, pode ser que abra tudo isso e que você não saiba encontrar uma solução ali. Não vem aquela solução rápida como uma mágica. A ayahuasca ela vai ainda te macerar mais ainda ali. Vai dar uma acelerada, né? Porque o sofrimento já dá uma encurtada no sofrimento. Mas muitas vezes é desnecessário. Às vezes, principalmente quando tem esses ciclos mais desafiantes, vai mais na manhã, vai mais leve, vai mais tranquilo com a medicina.
tá? Foca mais na sua rotina, no seu dia a dia. E muitas pessoas se perguntam também se existe uma frequência correta. Qual é a frequência ideal para beber ayahuasca? No Santo Daime, por exemplo, eles fazem suas cerimônias de 15 em 15 dias, 2 vezes por mês. Esse é um bom tempo. Mais do que isso, é muita informação. E não dá tempo de pôr em prática na sua vida. É muito importante esse tempo de você pôr em prática no seu dia a dia. Todas as informações, todos os ensinamentos que a gente recebe na força. Isso é muito importante. Não adianta você ficar bebendo ayahuasca todo fim de semana participando de ritual. É muito importante você ter esse tempo de você ir digerindo, processando toda aquela informação e pondo em prática no seu tempo, no seu caminho, na sua evolução, na sua vida, com a sua família, no seu trabalho e em você mesmo. Às vezes você vai sentir de intensificar. Então, em vez de beber uma vez por mês, 2, você começa a participar de 3 vezes, de 3 sessões por mês. E não tem problema. E às vezes você vai sentir de espaçar. Então você vai ficar um tempo, tem muito mais a ver com o seu sentir. Então você vai ficar um tempo, uns 3 meses sem beber medicina. Depois de 3 meses, a própria medicina ela começa a te chamar. Ela fala, vem cá que a gente tem ainda um pouquinho para conversar, tem uma aulinha aqui para você, extra. E aí você vai, bebe medicina, aí você sente, às vezes a gente tem pessoas que ficam 1 ano sem beber medicina, né? Então vai muito do caminho de cada um, a quantidade certa. O ideal que eu posso te falar é que conforme você vai criando essa relação com a medicina, você vai compreendendo a sua quantidade e o seu tempo natural com a medicina. O tempo que você precisa participar, que você sente de ir nas cerimônias, mas o ideal é que sempre te faça bem. Se é muita medicina e você não está conseguindo dar conta, dá um tempo, pega mais leve, espera um pouquinho, dá uma respirada, depois volta a frequentar. Agora você sente que está com aquela sede espiritual, que aquilo faz sentido para você, dá uma intensificada, se desafia. Você quer conhecer mais os mistérios e encantos da medicina, mergulha mais fundo, mas dentro desse respeito, sempre com você, com a sua saúde, com a sua sanidade, com o seu equilíbrio, que esse caminho seja sempre um caminho de consciência, de evolução, de autoconhecimento, e não um caminho de entretenimento, um caminho recreativo, um caminho de curiosidade. Quem está bebendo as medicinas, quem está utilizando as medicinas nesse sentido, está se enganando, está se confundindo, está no caminho errado, tá? E a própria medicina ela vai te mostrar daqui a pouco isso, né? Tenha esse cuidado, tá? Saiba onde você está indo, por que você está indo e como trabalhar e caminhar nesse caminho. Se você acha que esse conteúdo é importante, compartilhe com outras pessoas, apoie o nosso canal, deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal, é um prazer ter você por aqui. E se você tem alguma dúvida sobre esse caminho com as medicinas, se você tem alguma ideia de tema também de vídeos, de conteúdos que a gente pode estar trazendo aqui, deixa aqui nos comentários, tá? Eu costumo ler, responder todos os comentários, reflitam sobre essas informações, tá bom? Tudo em excesso não é bom, tudo é com consciência, saiba sempre o seu tanto certo.